voltar lá para o velório do prefeito Fuad Noman. Ontem, na entrevista que os médicos concederam logo depois, eles disseram, o doutor Reinaldo disse, de duas pessoas que foram fundamentais nesse período que ele esteve internado lá. E ele homenageou essas duas pessoas. A Shirley Barroso vai conversar com uma delas. Shirley. É o Major Márcio, né? O Laí. A gente... Oi? Cadê o capitão também? Vem, capitão, vem. Junte-se a nós. Então vamos lá. O Major Márcio e o capitão Magno. Eles faziam a segurança do prefeito. Eu estava conversando aqui com o Major. Ele ontem completou 3 anos que ele estava na segurança do prefeito Fuad Noman. E essa relação que ele estava me dizendo aqui, que não era uma relação de major com prefeito. Era uma relação quase que de amizade, né? Porque tinha uma proximidade muito grande. O Major, ontem o doutor Reinaldo falou da relação de vocês, o tanto que vocês ajudaram. Não eram as pessoas que tratavam da segurança do prefeito, eram amigos, né? Pode-se dizer. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, na função que a gente realiza de ajudante de ordens, né? Há uma série de coisas que a gente precisa fazer. Uma dessas coisas, né, é proteger a imagem e columidade do prefeito. Então, naquilo que é necessário que a gente é acionado, a gente está sempre disposto a ajudar. Então, nesse sentido, com a situação de saúde dele, nós podemos ajudar um pouquinho, ele tem um pouquinho mais de conforto, né, nesse período tão difícil que ele passou. Mas independente dessa função, na Major, tinha uma proximidade muito grande entre vocês? Foram 3 anos trabalhando juntos, né, e acaba tendo uma relação de confiança muito grande, né. Ele, obviamente, conversa muitos assuntos, até por termos militares também. Houve uma afinidade, né? Mas o doutor Fuad, né, o prefeito Fuad, ele sempre primou muito pelo profissionalismo, mas de forma muito humana. Então a relação com ele, com todas as pessoas em geral, geralmente ela é muito boa. Isso facilita muito a forma dele ser, né? O ser humano que ele facilita muito a relação com ele. Ainda que profissional ou pessoal, a relação com ele sempre é muito fácil. Como é que foram esses últimos dias? Porque a gente sabe que as 2 últimas semanas foram muito difíceis, né? Quando ele já não tinha consciência. Antes disso, como é que foi esse último momento com ele? Olha, eu quero guardar do prefeito Fuad os bons momentos, né? As conversas, as brincadeiras, né? Os feitos que ele fez, né? Os momentos que ele teve internado, eu quero guardar da relação que ele tinha com a família, o tanto que a esposa demonstrou o amor que ela tem por ele, o apoio, e é isso que fica marcado, né? A relação que ele tem com a família, o pai de família que ele foi, né? E como ele era amado pelas pessoas que estavam próximas a ele. Essa é a verdadeira. Tinha esse sentimento. A gente sabe que o senhor está tentando manter o profissionalismo, né? De major, de ajudante de ordem ali, a gente sabe disso. Mas não tem jeito de fugir daquele sentimento fraterno. Não tem como. Não tem como. O prefeito Fuad, ele passou a ser uma pessoa muito querida e gosto de dizer que eu tenho a honra e o privilégio de Deus ter me colocado na vida dele e ele na minha vida, porque é um exemplo que eu carrego de pai, de profissional, né, de um amigo, né, e é isso, né, assim, não tem como ser diferente depois de 3 anos trabalhando juntos. A despedida de quem está mais próximo, parece que ela dói mais, né, Major? Foi muito difícil despedir dele, sabe? Saber que é o último dia com ele é bem difícil. Pode se emocionar, Major, a gente... É difícil. O último dia realmente é muito difícil. Pensar que é o último dia é bem difícil, mas foi uma honra, foi uma bênção tê-lo colocado na minha vida. Eu sou muito grato por isso, de verdade, sou muito grato por isso. O senhor leva do prefeito? Eu levo o exemplo, o caráter, os valores. Ele é um homem excepcional, ele é um homem vitorioso pela família que ele construiu, né, por tudo que ele construiu na vida pública. Então, sim, eu levo muito isso, o exemplo e o amor que ele tem pela família dele. Tá? Eu falei lá quando eu falei com o Major, eu deixo o senhor se emocionar, porque ele já veio falando comigo, cuidado com essa entrevista. Tipo, eu não posso me emocionar, mas pode sim. Quando a gente fala em ser humano, não é quando a gente fala de major, uma coisa, outra é de ser humano. É a pessoa que esteve mais próximo ali do prefeito e que ele tem todo esse direito de colocar o sentimento para fora, não é, Major? A gente já teve a oportunidade de conversar com a família, né? De dizer tudo que a gente sente, de agradecer por tudo, né? E é isso. Fica aqui um afeto muito grande, né?
um carinho muito grande e uma admiração muito grande por tudo que o prefeito Fuad representou, não apenas como prefeito, mas como ser humano. Oi, Lair, pode falar, te interrompi aí. Nada, imagina, só você transmitir um abraço para o Major Márcio e dizer que você esperava as palavras do doutor Enaldo, médico mais próximo do prefeito Fuad Noman, ontem na coletiva que você acompanhou. E isso chamou a atenção, se ele aguardava essa homenagem que o doutor Enaldo fez aos dois, Capitão Magno e ao Major Márcio, que está ao seu lado aí. O Lair está falando, Major, que eu acho que todo mundo sentiu naquele momento em que o doutor Enaldo, em entrevista coletiva para falar sobre o estado de saúde do prefeito, ele exaltou a importância tanto do senhor quanto do capitão Magno para esse tratamento do prefeito. E isso emocionou muita gente, nós que estávamos acompanhando, porque ele exaltar a presença e o papel de vocês ali naqueles últimos momentos do prefeito, acho que emocionou muita gente, porque a gente pensa assim, que o militar está ali para fazer a segurança e o que ele mostrou ali foi o papel que vocês tiveram de humano, de amigo, praticamente de filhos ali. A gente, todos os dias praticamente, a gente vê algumas situações onde militares envolvem com situações não muito típicas, né, da Polícia Militar. Às vezes é um parto, um salvamento de uma criança que está ali engasgada. Eu acredito que, assim, nesse caso especificamente, houve essas duas situações. Houve o chamamento do dever, né? Nós estávamos lá para ajudar a família e óbvio que há também um envolvimento com a pessoa, né? Há um carinho com a pessoa, há um cuidado e um respeito com a família. E o que a gente fez, na verdade, foi ajudar naquilo que a gente podia fazer, né? Eu agradeço, obviamente, as palavras do doutor Enaldo, que foi uma pessoa espetacular, e aqui agradeço a todo mundo, né, que nos apoiou e nos ensinou muito. Mas nós estávamos ali para somar com a equipe que estava lá e o importante é que a gente pôde dar ao prefeito Fuad, né, uma oportunidade de continuar um tempo maior, obviamente, graças aos médicos, nós só estávamos lá apoiando, né? De conviver um pouco mais com a família dele. Eu acho que é isso que é importante. Segue para o próximo desafio, continua como ajudante de ordem na prefeitura, outros desafios estão por vir? Meu próximo desafio, o comando da Polícia Militar, que vai definir, né? É o que o comandante-geral definir, né? É o que será feito. Ok, muito obrigada, viu, Major Márcio? Eu tentei puxar aqui o capitão Magno para falar, mas eu acho que ele ia se emocionar mais do que o Major já tentou segurar aqui, porque a gente sabe, né, que principalmente quando eles estão fardados, eles tentam segurar a emoção, a gente sabe que foi difícil para ele aqui segurar, o capitão Magno passou ali, eu chamei ele, não, acho que ele iria se emocionar mais. Não é diferente, né, Laí? Para quem viveu tão próximo assim do prefeito e acompanhou os últimos dias dele, a função de seguranças ali, de ajudante de ordem, ela fica em segundo plano. Obrigado, Shirley. Ótima entrevista com o Major Márcio. Eu queria muito conhecê-lo. Ontem, quando o doutor Enaldo disse sobre os dois, né, Capitão Magno e Major Márcio, ele foi muito além, gente. Ele não quis dizer isso, mas ele foi muito além de ser um ajudante de ordem. Ele se tornou um amigo, quase que um parente do prefeito ali, como disse ontem o doutor Enaldo. Muito obrigado, Shirley.